isso é possível, né, a partir de um contexto nordestino. E aí eu vou começar dizendo, justificando a razão desse tema. Por quê? Para mim, especialmente, a Bíblia continua sendo uma das fontes principais da espiritualidade nossa, como cristãos e cristãs. E essa Bíblia, que é um texto muito polissêmico, de muitos sentidos e de tantas possibilidades de interpretação, tem em si mesmo uma riqueza muito grande e traz consigo também alguns nós e dificuldades que a gente tem para lidar com esse texto. Quando a gente vai pegar esse texto a partir do lugar que estamos tentando fazer uma leitura feminista da Bíblia, a gente vai encontrar uma série de dificuldades. E aí, tentar construir, junto com um grupo de mulheres que não são teólogas, não estudaram teologia, são donas de casa, algumas mulheres que não passaram muito tempo em escola, e tentar com um grupo desse em comunidade construir uma proposta de leitura da Bíblia a partir de outras óticas, e fazendo dessa Bíblia não só um instrumento de espiritualidade, mas de libertação também, e de desconstrução de uma cultura, não é uma tarefa muito fácil. Foi pensando nesse desafio que nós pensamos e construímos essa reflexão aqui. Então, por essa importância que para mim está na Bíblia como uma fonte de espiritualidade, que ainda tem muito poder sobre as nossas comunidades, pensando que não só dentro das comunidades cristãs, mas na própria cultura ocidental, mesmo a que se diz a religiosa, a influência de algum tipo de leitura da Bíblia ou de interpretação da Bíblia está presente na cultura de forma geral. E eu diria que quando a gente vai falar de cultura nordestina, ela é também muito recheada da influência de uma forma de entender Deus, entender a fé, entender as relações homem e mulher, entender toda uma percepção, não é, de vida, que se inspira de certa forma e está afetada por um tipo de olhar que se tem sobre a Bíblia, e justificado muitas vezes pela forma como a Bíblia foi lida, interpretada, não é, ou simbolizada no meio das pessoas, na cultura em geral. E é impressionante que quando a gente vai lidar com esse assunto, mesmo as pessoas que não conhecem, não têm nenhum contato com o texto, parece que carregam, não é, muito da influência desse conteúdo, não é? Que não é um conteúdo só religioso mais, é um conteúdo cultural. Aí quando a gente vai analisar as relações de gênero, quando a gente vai ver o lugar e a posição de homem e mulher na cultura nordestina, não tem como a gente não se confrontar que muito desse lugar cultural, onde se coloca homem e mulher, tem a influência de uma forma cristã de entender a vida, de entender as coisas, influenciada pela Bíblia. Então nós partimos da ideia que nós precisamos construir uma outra forma de ler a Bíblia. Então eu vou tentar ler algumas coisas e depois a gente vai aprofundando na medida do possível com as reações de vocês. O rompimento provocado pela leitura feminista, de forma geral, não deve ser apenas de construção de conhecimento, de epistemologias, mas também, aí a minha tese principal, um rompimento com o modelo pedagógico de estudo da Bíblia, ou de forma de ler a Bíblia. Pouco tem sido dito sobre pedagogias presentes e métodos de leitura da Bíblia numa perspectiva libertadora. É preciso, para mim, maior esforço teórico para a gente clarificar as abordagens pedagógicas, não só teológicas, que fundamentam a nossa forma de
ler, de estudar, de ensinar a Bíblia. O que eu quero dizer é que gastamos muito tempo construindo uma outra teologia. Gastamos muito tempo investindo em pensar um conteúdo teológico que se confronte a todo o conteúdo tradicional, conservador, machista e etc, etc. Mas nós não gastamos o mesmo tempo em pensar sobre um método, uma pedagogia de como tornar essas releituras viáveis e compreendidas a partir de um método e de uma pedagogia capaz de fazer com que essa compreensão nova da Bíblia possa chegar às bases da comunidade. Nas sociedades regidas pelo patriarcado, a educação é formatada em geral pelos interesses dos grupos dominantes. Os conteúdos ensinados e os métodos autoritários de ensino visam a preservação dessas posições dos grupos que dominam. Quanto ao conteúdo do que é ensinado, a gente pode denominar de conteúdos oficiais, conservadores. A história trata sempre dos grandes homens, dos grandes feitos, de pessoas brancas, de ricos, de dominadores, de um lado da história. Não é diferente com a abordagem sobre a Bíblia. As mulheres, nos seus papéis tradicionais de mães, filhas, irmãs, esposas, recebem esse modelo de educação. Não importa se seja dentro ou fora da igreja. O modelo educativo é o modelo que reproduz, não é, essa lógica dominante. Servindo-se de símbolos e códigos, essa educação afirma que o que cada um pode ou não pode fazer. Ele separa, institui, informa o lugar dos pequenos, dos grandes, dos meninos, das meninas, dos homens, das mulheres. Tudo isso é inscrito na ordem das coisas colocadas como naturalmente ou biblicamente estabelecido. Os conteúdos e as práticas ditas feministas subvertem esses modelos. Subvertem não só o conteúdo da teologia ou da hermenêutica, da interpretação bíblica, mas o modelo tradicional de se fazer educação ou ensino bíblico. Os estudos bíblicos feministas procuram produzir não só um novo paradigma epistemológico da leitura bíblica e teológica, mas também um novo processo pedagógico formativo. Por quê? Essa percepção é de que, tantas vezes, até nós que nos colocamos ou nos situamos como grupos de pessoas dentro de um modelo teologicamente mais, vamos dizer assim, não tradicional, que quer subverter, pelo menos, o conteúdo teológico do qual a gente aprendeu, do que a gente aprendeu, muitas vezes reproduzimos, temos um outro conteúdo, mas temos a mesma prática. O mesmo modelo formativo. Tantas vezes estamos em ambientes ditos não conservadores, que pretendem romper com algumas coisas, mas que na lógica e no formato não consegue romper com o método, com a pedagogia, com o modelo, e o conteúdo sozinho não é capaz de transformar em realidades. Então é pensando nisso que no meu trabalho eu me propus a dialogar a partir da influência principalmente teórica de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, da influência também de Carlos Mestres e a leitura popular da Bíblia como referenciais para que a gente pudesse, na inspiração dos estudos bíblicos feministas, não só nos concentrarmos e pensar uma outra teologia e uma outra interpretação, mas uma outra
forma de ser, uma outra forma de pensar a educação e a forma como ensinamos. Via de regra, continuamos reproduzindo modelos verticalizados de ensino. Via de regra, continuamos reproduzindo, não é, o silenciamento de alguns e a fala de outros que se tornam, não é, referenciais. Nós não empoderamos as pessoas no processo de ensino e de formação bíblica, não pelo limite de conteúdo, porque tantas vezes o conteúdo está pontuado corretamente, mas no limite da metodologia e da proposta, do formato pedagógico das nossas instituições, dos nossos grupos, dos nossos espaços, que a gente poderia dizer que são espaços formativos.